Falar de teologia da prosperidade é falar de assunto polêmico. Confesso a você que quando eu tive meu encontro com Cristo, né, quando eu conheci efetivamente o Senhor, não ouvia falar desse negócio de prosperidade, teologia da prosperidade. Inclusive, eu tive o privilégio de ser educado pelo pai de um dos nossos debatedores, o querido reverendo Ludigero, né, e o filho dele está aqui, Ludigero Neto. Neto, na época lá não tinha tem prosperidade, esse negócio é mais novo, pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que meu pai não te ensinou então, né? Por quê? Você falou que aprendeu com ele, não te ensinou sobre prosperidade? Não, me ensinou a teologia da prosperidade. Mas a gente aprendia outro tipo de coisa, que a prosperidade era outra coisa. Hoje em dia parece que falar de prosperidade já é assim, se você fala de ser próspero, inclusive as pessoas já não falam assim, Feliz Natal e próspero Ano Novo, nem falam mais próspero Ano Novo, para não parecer. Mas eu aprendi, por exemplo, eu aprendi com seu pai, era o reverendo Albésio, o reverendo Alceu, os pastores da presbiteriana naquela época, que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ser um bom profissional, e a prosperidade viria, mas não necessariamente eu seria rico, né? O que mudou nisso aí? Eu acho que, na verdade, esse movimento da teologia da prosperidade, ele é um pouquinho anterior. Ele começa aí nos anos 70, fim dos anos 70, começo dos anos 80, com muita influência de pastores norte-americanos. E aí eles começam a fazer grandes campanhas aqui no Brasil, enfocando também a prosperidade. Isso vem num pacote. Era um pacote de cura, libertação, aqueles grandes eventos que o pessoal tinha umas 1.000 cadeiras de rodas lá, todo mundo ia, né? E a prosperidade financeira foi uma das coisas que estavam nesse pacote. Então esse movimento dentro do Brasil se tornou ainda mais forte e evidente nos anos 90, com o crescimento de muitas dessas igrejas chamadas neopentecostais. E aí eles começaram a tomar muito espaço, principalmente de rádio e televisão. Ou seja, eles cresceram em membresia, mas eles ficaram muito alvos da mídia. E nessa mesma época, canais de televisão, da mídia, jornais seculares chamados, que não pertenciam a estas igrejas, também contra-atacavam de uma certa forma, denunciando coisas que não pareciam ser legais, perseguindo, e muitos escândalos apareceram também. Então, no começo dos anos, na década de 90, foi uma grande explosão disso. E aí, então, aquilo que era extremamente focado em cura, libertação, em cura emocional, migrou com muito mais força para essa área da prosperidade, que já vinha dentro dessa visão teológica deste grupo neopentecostal, mas se tornou, na verdade, o grande foco. Agora, Braulio, num país como o nosso, né? O Neto citou aí, década de 70, década de 80, década de 70 a gente teve o tal do milagre econômico, a gente passou por crises. Como a gente está vivendo hoje, é óbvio que uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que está precisando de saúde, de educação, de bens materiais, quando ouve dizer que ela pode ter isso por frequentar uma igreja ou por fazer alguma coisa... Participar de uma campanha. Exato. Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? E é interessante que essas denominações, com esse foco específico de falar muito de dinheiro, muito de prosperidade, elas têm mais sucesso nas camadas mais baixas, assim, socialmente falando, né? Do pessoal com menos poder aquisitivo. Sim. É a galera que está passando por dificuldade financeira que mais está ouvindo falar que Deus quer que eles sejam ricos. Agora, o problema é que há uma concentração, e isso é uma discussão muito séria, mais ou menos, eu estava conversando ontem sobre isso, é a lógica perversa da loteria esportiva, da Mega Sena, essas coisas. Que um país como o nosso, que o governo federal promove concentração de renda ao tirar das pessoas 3, 10, eu não sei quanto custa a Mega Sena, essas coisas, mas pensa bem a lógica da Mega Sena. Milhares de pessoas dão 10, 20 reais para que 1, 2 ganhem. O que é isso? Concentração de renda. Ao invés de promover distribuição de renda, o governo promove concentração. Algumas igrejas estão promovendo isso, porque a minha análise é que nas denominações que promovem a teologia da prosperidade, quem prospera mesmo é a liderança, cara. Não é? Porque assim, você vê um ou outro lá que dá um testemunho de que, né, eu fiquei rico e tudo, mas a maioria que sustenta esses movimentos continua passando necessidade. A perversão do negócio é essa, e por isso, né, como eu estava falando, por isso que tomou o espaço que tomou na mídia secular, digamos assim, né? Porque se tornou uma forma de exploração. Né? Isso. Chegaram muitas denúncias assim.
E até hoje fica na cabeça da sociedade brasileira que pastor explora a ovelha. Que pastor explora Aí generaliza, né? Eu acho que são os dois lados da moeda. Um lado que eu entendo ser o lado bíblico, correto, e é muito difícil falar desse assunto porque parece que a gente está defendendo causa própria. Mas John Piper, uma vez falando sobre o sustento do pastor da igreja, ele falando assim, olha, se quanto que você investe na saúde física da sua família? Ninguém acha anormal um médico ganhar muito bem, mas para o cuidado espiritual daquele povo que está ali reunido, muitas vezes a gente acha que a pessoa tem que fazer de graça. Então, isso é um lado de você dar boas condições, e não estou falando sobre luxo, não estou falando de 1001 viagens, dar boas condições de sustento e de crescimento. Não é só investir para o cara ter uma casa boa. É bom que igrejas que tenham condições ajudem o pastor a fazer um mestrado, ajude em várias outras áreas. Agora, por outro lado, dentro dessa visão da teologia da prosperidade, também está inserido uma questão de marketing muito forte. Se eu, que sou o pastor, e prego que você, sendo uma pessoa de fé, se dedicando à obra do Senhor, e isso vai te resultar em bens materiais, e eu moro num quarto-sala, lá no Cafundó do Juda, eu moro emprestado num kitnet no fundo da casa da minha mãe, né? E eu ando de busão pedindo dinheiro emprestado para o meu irmão, eu falei assim, poxa, essa teologia não vale nada, porque o próprio cara não é próspero. Então, precisa se manter como marketing, é óbvio que a pessoa se beneficia dessa ideia, que toda liderança viva, como diz o outro, nababescamente, ou seja, como ricos, poderosos. Porque se está ali o pastor, entre aspas, que é o grande homem de fé, e até mesmo vão não pensar em prosperidade, mas ele prega que doença física é falta de fé, é problema espiritual. E o pastor vai e fica 2 semanas fora da igreja porque está com uma crise renal violenta. Ou ele vai esconder aquilo, ou todo mundo que ouviu e creu naquela teologia vai dizer, o pastor está com problema espiritual, o problema é falta de fé. Então, ele está em pecado. E aí acaba criando a necessidade para esses pastores, acaba sendo maior financeiramente, porque o cara acaba investindo na propaganda, né? Exato. Eu trabalhei numa empresa, assim, alguns anos atrás, e era a grande motivação. Eu era jovem, fui para uma área comercial de uma empresa, e aí então o que fazia? A gente tinha reuniões de fulano que ganhou prêmio, que bateu meta e tal, que sei o quê. Aí a fala era assim, olha o carro que o gerente da setor tal comprou agora, olha isso, vamos se alegrar com o benefício, todo mundo aplaudia e tal. Então dentro de uma empresa, de um setor comercial, a gente estava isso. Então você traz essa mesma linguagem para dentro da igreja, deturpando a palavra de Deus para sustentar do essa mesmo visão. jeito que era na época de Jesus. Você viu o carro que Jesus andava? Paulo, por exemplo, Pedro, né? Mas nós vamos discutir isso aqui, porque muito obrigado. Você está mandando muitas perguntas aqui, só para registrar. Depois eu vou ler. A Marina de Vespasiano já mandou, o José Carlos de Piúma, lá no Espírito Santo, já mandou. Obrigado, viu, queridos? Falando sobre essa questão da prosperidade. Mas antes de eu ler as perguntas do WhatsApp, que é o 984029756, nós vamos a uma primeira pergunta que vem das ruas. A joia? Vamos lá. Meu nome é Eliane Azevedo, sou do Rio de Janeiro e eu queria saber, a nossa prosperidade material resulta da obediência a Deus? Gostei. E a carioca mesmo, prosperidade. Prosperidade material. Abraço a todos os cariocas, parte da minha família mora no Rio de Janeiro, um beijo a todos. Há uma relação, vocês veem, entre prosperidade material e obediência? Parecido com a história que o Neto falou do sustento do pastor, que você tem um lado positivo, tinha que ser um trabalho digno, mas você tem um lado que deturpa a coisa. Você dizer assim, essa afirmação é muito geral, você dizer assim, prosperidade é resultado da obediência. Porque obediência em quê, né? Por exemplo, se você obedece a Deus nos princípios da sua família, o que vai dar certo? Seu casamento. São os princípios da palavra de Deus. Mas não necessariamente você vai ser rico. Não, porque o que tem a ver se você cuida direito da sua esposa, uma coisa não está ligada na outra, entendeu? O pessoal faz uma coisa muito geral. Parecido com isso é a questão, e aí que vem a grande deturpação para mim da teologia da prosperidade, como o pessoal fala, o problema não é você ter, o problema é o objetivo da coisa. Todos os textos que falam de multiplicação, que a galera adora citar na hora de oferta, 2 Coríntios 9, todos os textos que falam disso, Filipenses, todos os textos que falam disso,
que Deus vai te dar mais, que Deus vai suprir toda a sua necessidade para você ter abundância. Todos eles terminam assim, para que você abunde em boas obras. Filipenses, quando fala que Deus vai suprir toda a sua necessidade, era Paulo falando assim, nossa, que bom que vocês estão contribuindo com os irmãos que estão passando necessidade. Não é pra Como vocês estão ajudando? E com quem que eles estavam contribuindo? Com a igreja de Jerusalém, que era a igreja onde ficaram os próprios apóstolos, e a igreja onde tinha a maior concentração de apóstolos era a igreja que está passando uma pobreza violenta. Então as igrejas pequenas, que estavam espalhadas pela Ásia Menor, agora estavam fazendo uma coleta para mandar oferta para eles. Né? Exato. Então, sabe uma coisa que interessante que o Braulio estava falando sobre essa questão? Eu morei, quando eu era adolescente, nos Estados Unidos, morei na casa de uma família missionária, americanos que foram missionários do Brasil. E eu com 16 para 17 anos tinha aquela vibe assim, né? Eu quero, naquela época, né, eu falava assim, eu queria ter $1 milhão. Tudo que eu queria ganhar era $1 milhão, $1 milhão. E o pai da família virou para mim e falou assim, Neto, pense comigo, o dia que o Senhor tiver preparado o teu coração para que 1 centavo seja completamente de Deus, Ele pode sim te usar como um canal para te dar $1 milhão. Mas lembre-se, se Deus te der $1 milhão e você não usar $1 milhão exclusivamente para a obra do reino de Cristo Jesus, aquilo na verdade é maldição na tua vida, não é bênção. Então essa é a relação que eu entendo. Deus pode usar pessoas e transformar pessoas muito prósperas, fazer delas prósperas. Só que pode ser maldição. Sim. Pode ser maldição. Você passa a amar o dinheiro, não ama a Deus acima de todas as coisas, não ama o seu próximo como a você mesmo, e aquilo se torna o seu Deus e você está condenado. Inclusive, o Zé Carlos de Piúma, ele fala sobre isso. Ele fala assim, as igrejas que vendem o evangelho acabam servindo a Deus Mamon e não a Deus verdadeiro, não é? Acho que é nessa linha, Deus Mamon. Que é o grande problema. É isso que a gente estava falando, assim, a questão do 1 centavo foi fantástica, porque é exatamente isso. Para que você quer o dinheiro? Todos os textos de prosperidade, o de Filipenses, que é essa história, o de Coríntios, é sempre assim, Deus vai te dar mais para que você ajude ainda mais gente. A Bíblia fala muito mais de generosidade do que de prosperidade. Os textos de prosperidade... Eu lembrei de uma coisa interessante. Eu fui missionário, né, um bom tempo, você também foi, né, Braulio, na Amazônia, e depois que eu vim em Belo Horizonte, comecei trabalhando lá na igreja presbiteriana e tudo, e continuei dando aulas. E Deus abençoou que eu consegui fazer uma piscina em casa. Foi interessante porque a piscina ela foi inaugurada com um batismo. E o número de batismos que foram feitos na piscina e foram usados para trabalho com crianças em situação de risco, né? A gente levava lá para casa. E eu fico pensando, gente, que bênção isso, né? Porque a Silvia, minha esposa, ela tem essa tese. Se você tem alguma coisa, se você tem um bom carro, que você use o carro da melhor forma. No caso, eu estou citando piscina porque é um artigo de luxo, né? Mas assim, isso, sabe, é uma benção, sabe? O número de batismos, né? E de usar a piscina para isso, né? Eu já moro em apartamento hoje, não tem piscina no apartamento, mas poder usar para isso. Quer dizer, 1 centavo ou 1 milhão, né? Inclusive 1 milhão que você ganhou, você usou para quê, Neto? Não, eu não ganhei. mas olha que interessante. Olha como é que são as coisas. Eu me lembrei desse assunto essa semana. Nós estamos começando o trabalho da Calvário. Isso. E eu comecei a pensar assim, nós alugamos o espaço. Aí eu pensei, poxa, eu voltei ao pecado dos meus 16 anos de idade. Se eu tivesse aqui tanto de dinheiro, comprava essa casa, saía do aluguel. Isso. A gente ia investir muito mais. Aí a gente falou assim, estamos comprando as cadeiras novas, resolvemos comprar cadeiras de qualidade. Aí eu falei assim, elas são caras? Se eu tivesse tanto de dinheiro, faria isso. Aí eu parei e falei assim, gente, para com isso, porque Deus nunca me deu o tal $1 milhão, nem o dinheiro que eu elocubrei esses dias. Mas nós estamos pagando aluguel em dia, nós estamos crescendo, nós pagamos as cadeiras já, o espaço está lindo, nós temos hoje cerca de 70 pessoas congregando conosco. Começou outro dia, né? Começou em agosto do ano passado. E essa semana, nesses últimos 10 dias, nós marcamos, nós os presbiterianos nos alegramos com isso, né? Que nós teremos esse próximo mês 2 batismos infantis
infantis e eu vou receber por batismo e pública profissão de fé 3 novos membros. Que bênção. Ou seja, Deus está dando, não tem nada a ver com dinheiro, mas a gente está sendo suprido em todas as necessidades financeiras e Ele está dando uma disposição, uma unidade da liderança, uma alegria em servir e já está dando novas pessoas assumindo compromisso com Cristo. Agora, você falou, é interessante isso, né? Porque a gente, às vezes, critica a teologia da prosperidade, mas se a gente não tiver essa preocupação com a nossa motivação, a gente às vezes acaba caindo nisso, né? Servindo ao dinheiro, né? A nossa sociedade é muito construída em cima disso. Esse que é o problema. Você falou qualquer coisa de que Deus pode te abençoar financeiramente, o olho da galera cresce. Porque é o desejo de todo mundo, ter mais dinheiro, né? A sociedade fala muito disso, do capitalismo, do desejo, então isso entra na gente. Agora, parece que é um pouco, então, de que lá em Romanos fala, né, quando Paulo fala assim, para não se conformar, parece que é um pouco de mundanização quando a igreja entra nessa, usando a expressão que você usou, vibe, né? Quando a igreja começa a seguir essa lógica. Exato. A Marina, de Vespasiano, ela pergunta o seguinte, o que vocês acham das igrejas que fazem campanhas, dizendo que são campanhas para ter prosperidade? Não precisa citar nome de igreja, tá? Mas o que vocês pensam? Porque eu já vi várias assim, campanhas. Vem aqui 7 semanas Isso, e tem essa questão também de você pagar um preço. Preço que eu digo assim, de tantos homens de oração, de tantos dias de compromisso, de tanto de oferta que você dá. Que tem uma consequência. O que vocês pensam disso? Isso é os pacotes premium, né? Pacote premium. O de R$50 é uma coisa, o de 100 é outra. Isso é... Eu já ouvi, vi, né? Eu não vi ao vivo, mas eu vi depois gravado, pastores dizendo o seguinte, você tem que dar oferta de X reais para que a bênção venha. Rapaz, eu fico... Isso para mim é ofensa à palavra de Deus, engano, mentira, né? Isso é acrescentar algo ao evangelho que não existe. O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1. Se alguém pregar o evangelho que vai além deste que vos anunciei, seja ele anátema ou maldito. Então eu afirmo mesmo, são pessoas malditas, ensinando mentira e enganando muita gente. Ao mesmo tempo, eu não acho que todo mundo que dá é inocente, não. Porque é a mesma coisa que a gente falou aqui, acho que você falou da fila da loteria. Porque a pessoa fala assim, poxa, o cara está me prometendo, eu vou dar ali 200, 10 ou 200 e vai que eu ganho alguma coisa. Então, na verdade, muitas vezes o coração de quem está dando também está inclinado. As pessoas não amam a Deus. Eles não amam o evangelho. Eles amam esse falso evangelho que pode lhes dar alguma coisa. Ô, Braulio, você vai me dar licença, mas eu vou apertar o Neto aqui, porque ele é presbiteriano. Eu adoro apertar os presbiterianos, então vamos lá. Vou apertar com um presbiteriano. Você também né? Pois eu não posso negar. Inclusive, o pessoal às vezes fica como se me criticasse. Você é presbiteriano. Eu falo, gente, isso para mim não é ofensa de jeito nenhum. Mas brincadeiras à parte, o nosso querido José Cícero, que mora na Vila do Espírito Santo, na cidade de São Bento do Una, em Pernambuco. Muito obrigado, viu, José Cícero? Ele diz assim, eu sou da igreja presbiteriana de Cachoeirinha. Gostaria que... Ele pede vocês, mas eu vou direcionar para o Neto, que eu quero apertar o Neto aqui. Gostaria que vocês respondessem essa questão. Malaquias 3:10 diz que Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medidas. Essas bênçãos são bênçãos materiais? Responde depois do intervalo, tá joia? Vamos para um breve intervalo, tomar uma aguinha e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, conversando um pouco hoje sobre prosperidade. E a pergunta que ficou antes do nosso intervalo veio de Pernambuco, do José Cícero, que é da Igreja Presbiteriana de Cachoeirinha. Eu transferi de presbiteriano para presbiteriano. Ele traz a questão de Malaquias. É um texto clássico, todas as igrejas citam esse texto. Malaquias 3:10, fala da questão de abrir as janelas do céu e tudo. E o Malaquias pergunta, essas bênçãos... Malaquias pergunta, não, José Cícero. José Cícero pergunta. Isso, o José Cícero pergunta. O texto de Malaquias se refere a bênçãos materiais, bênçãos espirituais ou tem nada a ver? Olha, o meu entendimento a respeito desse texto, na verdade, a gente tem que começar, vou ser rápido, mas eu tenho que começar um pouco antes. O grande problema, tanto da teologia da prosperidade como de outras heresias dentro da Igreja de Cristo, é isso, você pega um versículo e quer criar uma tese, uma teologia em cima de um versículo.
o livro de Malaquias, ele não está falando a respeito de se a pessoa obedecer a Deus, se a pessoa der o dízimo, Deus vai dar tanto de volta. O livro não está dizendo isso. O livro de Malaquias é uma confrontação, principalmente contra os sacerdotes de Israel, nos dias da reconstrução do templo, pós-exílio da Babilônia, e dizendo que Deus já havia dado a promessa, Deus já havia mandado recurso, e os sacerdotes que estavam administrando aquilo ali olhavam e falavam assim, não tem suficiente. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse recurso para cá, para cá, para cá, mas não vamos construir o templo. E aí ele falou assim, meu templo está caindo aos pedaços, a minha casa está caindo aos pedaços, a minha ordem foi de reconstrução do templo, e vocês não estão fazendo isso. Ele falou assim, se vocês derem e forem fiéis, eu vou abrir a janela do céu. Não está falando que vai abrir a janela do céu para a pessoa A, B ou C ter empresa faturando mais. Ele está falando que Deus vai dar todos os recursos necessários para fazer a sua obra. Para fazer a sua obra. E o objetivo de Deus é interessantíssimo. A ordem de Deus na reconstrução de Jerusalém é primeiro o templo, depois os muros. A primeira coisa que o povo deveria fazer é reconstruir o templo, que era o símbolo da presença de Deus. Ou seja, o povo que foi exilado, que foi castigado, e Deus permitiu e determinou esse exílio para o castigo do povo, agora está sendo restaurado. E a primeira manifestação dessa restauração de Deus é a presença de Deus no meio do povo. E o templo é símbolo disso, significa isso. Então, esse que é o detalhe. Ali Malaquias 3:10 está falando sobre Deus irá abençoar aqueles homens para fazerem a obra dele. E não é, se vocês derem o dízimo, se vocês se empenharem em construir a minha casa, eu farei de vocês homens ricos. Não é o caso. Não é isso. Bom, então é até boa que o Neto está falando aqui, até para o Donald Trump ouvir, viu, Donald Trump? Primeiro o templo, depois os muros. Deixa o muro do México lá. Ô, Braulio, a Ingrid do Rio de Janeiro, ela manda... Não, que bom, mas eu tô falando bom porque a mensagem da Ingrid já foi lá para cima aqui na lista aqui, porque outras mensagens chegaram no 984029756. Braulio, a Ingrid parabeniza a gente pelo programa. Vanessa Nício, boa tarde. Boa tarde. Você está sendo parabenizada pelo programa, viu, editora-chefe? Muito obrigada. Você viu que nós todos, né? Você viu que a Débora lá da Finlândia não sabia que você é editora-chefe do programa? Você viu que chique? Pois é, tô sabendo. Agora, no ar, né? Bom, a Ingrid nos parabeniza a todos, né? Você, toda a equipe aí, o pessoal aqui do estúdio, e diz assim, eu tenho aprendido que prosperidade é a ausência de necessidade, diz a Ingrid, em todas as áreas, e não enriquecimento na área financeira. O salmista disse... Fui novo e hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Deus abençoe. Essa questão aqui, né, que a Ingrid coloca, esse texto é meio difícil de interpretar mesmo, né? Era uma experiência do salmista ou mesmo é que ninguém que é justo um dia vai passar necessidade? Como é que é isso? Voltando para a fala do Neto, assim, né, o nosso grande problema é pegar um versículo e esquecer do resto. O apóstolo Paulo, naquele texto que a gente adora, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele um pouquinho antes vai dizer... Também muito mal interpretado, né? Eu sei ter em abundância e sei passar necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também é um outro exagero dizer que nunca um crente verdadeiro pode passar necessidade alguma. Né? É um exagero, porque todo mundo pode ter bons momentos e momentos difíceis. Tem muito mais a ver com como nós nos portamos, como a gente reage, do que exatamente nunca passar. Né? A questão é que assim, Deus é o provedor, Deus ele supre. Uma vez que a gente esteja trabalhando, né, do jeito que deve, uma vez que a gente esteja com as prioridades no lugar certo, né, como o Neto falou, assim, Deus te deu as coisas para quê? É para você construir a sua própria casa ou para você concluir o que Deus te mandou fazer? O que você tem feito com aquilo que você tem? Eu fico pensando, queria que vocês me explicassem. Como que os pregadores e as pregadoras da teologia da prosperidade explicam experiências como, eu citei, Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que vivia preso, passando dificuldades materiais e tudo. Como é que eles explicam isso? Porque são os exemplos neotestamentários que a gente tem de fé. Eu não me atenho muito aos teólogos da prosperidade hoje, não os leio, não os sigo, e não assisto seus vídeos. Às vezes cai um exagero a mais na mão da gente, o pessoal compartilha o vídeo, então acho que deve ter uma pérola, alguns anos atrás, um desses líderes aí
pegou e falou assim, olha, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, dá licença, né? De apóstolo, ele se auto-intitula apóstolo, ou outras pessoas o intitularam apóstolo, né? Isso é uma outra discussão para um outro dia. Mas ele falou assim, olha, eu estou lendo o que Paulo está dizendo, mas, gente, eu vou dizer aqui, ele disse de púlpito, de apóstolo para apóstolo, Paulo errou aqui. Aí eu falei, Foi pérola. então, De apóstolo para apóstolo. eu acho que é desse nível. As explicações são esdrúxulas, são É terríveis. difícil, assim. Você dá aula de hermenêutica, né, o Braulio? Pelo amor de Deus, quer dizer, aí não tem jeito. Aquela interpretação ali não tem jeito de você interpretar de forma diferente. Não, ele estava falando que ele passou necessidade, ele passou necessidade. Tem gente que, eu acho que eu já ouvi os caras falando de fé, deve ter sido o espinho da carne dele, as necessidades materiais que ele passou. Teve gente que falou assim, gente, outro dia teve outra também, outra pérola, né? Jesus era rico, gente. Jesus era carpinteiro. Na época, carpinteiro era um empresário de sucesso. Sim. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, que era um Porsche da época. Jesus era rico. Tinha cavalo na época. que era emprestado, mas tá bom. Então, assim, os caras, essas pérolas aparecem o tempo Essa inteiro. eu vi, que Jesus era um microempresário do ramo moveleiro. Olha que chique. Agora, teve um moveleiro. filme, alguns anos atrás, fez um maior sucesso, foi aquele Paixão de Cristo. O filme em si ele é bem interessante, mas tem uma cena que pouca gente falou. Que todo mundo comia em mesa baixa e Jesus, lembrando de uma cena dele com o pai dele na carpintaria, Pensou em fazer mesa pensou mais e fez alta, uma né? mesa alta, tal, que não, a gente põe um assento aqui, como tipo assim, os caras, que ideia, da onde que o Mel Gibson tirou isso? Que Jesus foi que criou a mesa alta. Viajada. Se chama Viagem na Maionese. Né? Chama-se licença profética. Mas para mostrar que ele era assim, Licença um herética. empreendedor. Né? Né? Mostrar, Jesus é tão inteligente que fez uma mesa alta. Bom, mas mensagem chegando. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá. Meu nome é Elisângela, eu sou daqui de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se é possível um cristão viver a vida inteira na miséria. Opa, e ela já extremou, hein? O outro extremo também é complicado. A vida inteira, pô. Porque assim, a pessoa está vivendo a vida inteira na miséria, ou ela não está trabalhando como devia, porque tem bem isso, né? O apóstolo Paulo fala, tem gente que não quer trabalhar, se não trabalha que não coma. Não coma. Ou então, realmente, porque eu creio que Deus, ele cuida da gente. Deus é o nosso Pai. Ele cuida da gente. Uma coisa é você dizer assim, você nunca pode passar necessidade. Tem momentos. Outra coisa é você dizer assim, não, Deus vai te abandonar. Você está trabalhando, você está se esforçando, mas você vai passar miséria o resto da sua vida. Eu também creio que esse extremo não é uma coisa para crente. Até porque é importante, o cristão, nós entendemos e acreditamos que ele está sempre buscando viver em comunidade. E a comunidade cristã, que é a igreja, ela é orientada a cuidar dos seus. O texto de Atos 2, lá 42 a 47, o pessoal também vai para o lado oposto. Parece que ninguém mais tem propriedade nenhuma, vira tudo tipo assim, põe numa bolsa só e todo mundo ganha igual. Não, eles vendiam tudo que tinham, distribuíam aos pés dos apóstolos e davam para aqueles que necessitavam à medida que necessitavam. Ou seja, parte daquilo que se recolhe de dízimos e ofertas na igreja local deve ter um coração de compaixão, porque às vezes tem um irmão lá que está sem emprego e ele está sem condições de pagar um remédio. Entendi. E nós temos que socorrê-lo. Então, a viver a vida inteira na miséria, não. Até porque também eu entendo que principalmente aqueles que têm condição, habilidade para isso, saúde para isso, uma coisa que o papai sempre falou. Ele falou assim, você chega num aglomerado, numa favela, e você percebe que a pessoa ali ouviu o evangelho e se converteu. Ela não mudou dali, ela não passou a ter outra casa, ela não ganhou um carro zero, mas quando você vai ali,
a casa é sempre limpa, os filhos são sempre educados e o pai da família, a mãe estão sempre dispostos a trabalhar, a ganhar, suar pelo pão da casa, a proteger seus filhos. A casa está sempre cheirosa, o cafezinho é sempre gostoso. Isso é prosperidade. Isso é bíblico. O sustento Exato. de Deus em tudo aquilo que nos é necessário. E Deus nos mantém. E uma coisa interessante, quando falou sobre o texto dos Salmos, dos Salmos, nunca essa vi o justo última mendigar o pergunta, pão. ela dizendo assim, sobre o pão. A palavra pão, no sentido bíblico, ela é extremamente significativa. Ela é extremamente significativa, porque o próprio Jesus cita o Antigo Testamento ao refutar Satanás em sua tentação, dizendo, nem só de pão viverá o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra pão é significativa porque na oração do Senhor Jesus, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, remetendo à ideia do deserto, aonde o maná caía para o dia, não para mais, nem para menos. E aí ele dizendo assim, que a oração do cristão, o desejo do cristão é que ele seja sustentado por Deus para cumprir a vontade de Deus todos os dias. E ela termina com a ideia do pão, quando o próprio Jesus, ao ministrar a ceia, ele pega o pão e diz, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, tudo aquilo que nos é necessário para o sustento físico, seja às vezes uma sopa de legumes com o que sobrou, com o que você ganhou ali, seja às vezes uma coisa bem pequena, um cuscuzinho que tem que dividir entre a família toda. Deus está lhe sustentando com algo muito maior do que o físico, lhe dando forças para que você possa viver a vida espiritual que Ele propôs para você. Perfeito. A mensagem chegando, a Simone mandou uma mensagem, diz assim a palavra... Ô Simone, vou pedir para você mandar de novo, porque eu não entendia, não chega a ser uma pergunta, ela tem uma frase, a palavra disse que é dom de Deus prosperar. Eu não sei se é ou dom de Deus prosperar. Acho que a palavra diz... é dom de Deus prosperar. Ela deve estar fazendo a citação das Escrituras. Será? Ou entendendo que isso é a palavra de Deus. Parece, mas eu não estou conseguindo lembrar desse versículo. Ô Simone, porque apareceu o texto. que não aparece porque às vezes digitando que tá a letra tá o E só, né? Não é com acento, né? Tá, Simone, manda de novo, por favor. Boa tarde, diz a pessoa aqui, a Jorminda de Belo Horizonte. Obrigado, Jorminda. Boa tarde, sou dizimista, não, acho que é sou, né? Sou dizimista. Eu queria saber se a bênção que está em Malaquias significa prosperidade ou inclui tudo. Acho que ela mandou antes de vocês responderem aquilo, né? Obrigado, viu, querida Jorminda. A Márcia do aglomerado da Serra. Para mim, ser próspero é um estado da alma. Provém de Deus e não de bens materiais. Posso morar na lona e ser próspera. Ela está concordando com o que a gente está dizendo aqui. Mas não é pecado, Cássio, uma pessoa que está morando na lona, colocar o joelho no chão e falar assim, Senhor, se for da tua vontade, me dá uma casa. Me dá uma casa. Me dá um trabalho. Me dá um trabalho. Senhor, eu estou desempregado, estou precisando trabalhar. A pessoa orar por isso. Agora, o problema é aquela pessoa que está estudando para concurso público e quer fazer um concurso qualquer que seja, independente da sua vocação, mas porque ganha tanto. O problema é o cara um cristão que vai fazer medicina. E vai fazer medicina por quê? Por causa da carreira, porque, entre aspas, ele fala, dá mais, dá dinheiro. Não, um cristão que quer fazer medicina, independente se ele ganha muito ou pouco, ele deve falar assim, não, é porque eu quero usar os meus talentos e o meu curso para servir as pessoas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Servindo a Cristo ali. Se Deus der muito para ele, então ele já serve as pessoas ali e vai usar dos recursos dele também para servir em outras áreas, para ir para missões, para ir para onde for. Essa é a questão também, assim, de não tem problema, porque tem o outro lado também, né? Tem a teologia mais histórica, vindo aí de Roma, que influenciou o Brasil, que é a teologia da pobreza, que é um outro caminho, que diz que o crente mesmo é aquele que sofre, é aquele que passa necessidade, é aquele que passa aperto. Não é pecado você ter um bom emprego, você ter uma boa casa, não é pecado você ter essas coisas, o problema é elas terem você. O dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Esse é o problema. A gente tem falado muito do cuidado por causa da ênfase que se tem dado na teologia da prosperidade, a coisa virou para o outro lado. Mas a gente não precisa voltar ao outro extremo. Eu tenho que passar necessidade para ser próspero. Não.
Deus pode te dar as Sim. coisas. O problema é a paixão pelo dinheiro, Como que é você muito lida pregada. com isso, né? Com a prosperidade que Deus lhe deu, né? Para quem você está usando? Pra exemplo, quê, né? um exemplo que eu gosto muito, porque aparentemente não teria uma relação muito forte comigo por ter vindo da igreja presbiteriana e tal, mas é uma igreja, uma comunidade que eu tenho um amor enorme, que é o pessoal da Caverna de Adulão. E eles têm o projeto Reconstruir, eles foram nossos parceiros por um tempo, e eles, ali naquela igreja, quem vai lá e conhece, primeiro todo mundo acha que tem um estereótipo, né? Quem vai lá e conhece vê que é uma igreja que tem gente de todos os tipos, de todas as idades, tem gente que tem muito recurso e tem gente que não tem quase nada. Mas o espírito que eles têm entre si, de servir em conjunto à Igreja de Cristo e servir a várias obras por amor a Cristo, por amor ao próximo, é uma coisa que me impacta sempre. E não tem qualquer relação, né? Então, o que tem muito pouco anda com o que tem muito, e eles servem juntos ao mesmo Deus. Isso é fantástico. Para quem não é de Belo Horizonte, né, o Neto está falando aqui né, da Caverna de Adulão, que é uma igreja local aqui em Belo Horizonte, ali no Funcionários, né, Neto? Com funcionários. É um bairro aqui de Belo Horizonte, e é um movimento bem heterodoxo, assim, fora das igrejas convencionais, mas gente muito séria com Deus, né? O pastor Geraldo já esteve aqui da Caverna, o pastor Geraldo aquele cabeludo, né? Tem gente tatuada, mas também tem gente vestida... Agora ele cortou o cabelo, né? Cortou. Ele fez Ficou chique. um projeto, foi bem interessante. Ele fez uma doação do cabelo dele. É mesmo? O pessoal doava as ofertas para o Reconstruir para cortar o cabelo dele. Ficou muito legal. Que legal. Muito legal. Bom, o Rodrigo Chox, que ele é do Mato Grosso do Sul, de Anastácio, diz que a Rede Super é uma bênção pura e ele e a família têm aprendido muito conosco. Eu gostaria de saber a opinião de você sobre os pastores que vendem lenços, águas, tijolos e outras coisas ungidas por preços absurdos. Ô, Rodrigo, acho que não é só preço absurdo, não. Às vezes vende barato também, mas tá errado. Vender as peças de roupa... engano, né? É engano, é comercialização da fé, é explorar. Como a gente estava falando, né? Assim, a galera acaba indo pela ganância e aí você tem alguém que começa a explorar a ganância. Pior que a igreja... Desculpa, Paulo, mas bate-papo, né? Bate-papo. Não, porque eu lembro da igreja medieval... Né, com as indulgências. Com as indulgências. E com a venda de pedaços da cruz. Que a gente criticou. Eu digo assim, a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica, criticou tanto essas práticas. Esse ano a gente comemora 500 anos de reforma. E muitas igrejas se dizem evangélicas, estão fazendo a mesma coisa que a igreja continua vendendo. É engraçado, eu gosto sempre de bater na mesma tecla, não só de falar dos pastores que promovem isso. Mas quem paga R$1.000 numa vassoura ungida, paga porque quer. A pessoa está ensinando mentira, está enganando as pessoas, e quem está promovendo isso vai responder diante de Deus. Agora, quem está indo lá... Está consumindo. Também, cimento, tijolo, água, sabonete, vassoura, lenço... Vassoura, o Gildo sabia, não tem vassoura? Passando por cima do povo Você a camisa com o sangue do próprio pastor, tal. Pô, quem está lá é porque quer. Quem está lá é porque quer. Eu, na boa, eu não tenho muita... eu posso estar errado, sério mesmo, eu posso estar errado. E eu aceito que um outro irmão até me corrija nisso. Mas quem está lá também tem porque quer, os caras estão lá. Uma retroalimentação. Eu pago R$1.000 numa vassoura ungida porque estou querendo ganhar 2 milhões, 5 milhões. A pessoa se permite, né? A tristeza que me dá às vezes é que você tem gente que está começando a caminhada espiritual, né? Crianças não têm discernimento. Eu acho mais sério as ovelhas estão alimentando isso. Eu acho mais sério do pastor, porque a Bíblia diz, não sejam muitos de vós mestres, porque vocês vão ser mais cobrados por isso. É natural que crianças não tenham discernimento. Eu acho mais complicado o pai que leva a criança para o lugar errado. Bom, quero agradecer demais, Braulio, Neto, né, por esse bate-papo, foi muito gostoso, o tempo voou. A todos vocês que mandaram, não vai dar tempo nem de ler seus nomes aqui, né? Mas muito obrigado a todos vocês que mandaram sua mensagem. E amanhã, 12h15, eu espero você para um novo bate-papo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.